E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer o pré-jogo de Mirassol e Cruzeiro, que se enfrentam nessa segunda-feira, dia 18 de agosto, a partir das 8 da noite, lá no estádio Maião, em Mirassol, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, primeira rodada do retorno, né? Lembrando que na primeira parte da competição, Cruzeiro abriu o Brasileirão contra o Mirassol, ganhou em casa por 2-1, jogo difícil, inclusive, que teve gol daquele cidadão que se bandeou, né? Gol do Dudu. Teve o gol do Gabigol e depois o Mirassol descontou com o Lucas Ramon. Foi 2-1, Reinaldo teve um pênalti defendido pelo Cássio naquela oportunidade, inclusive. Era um Cruzeiro de Gamarra na zaga, era um Cruzeiro jogando com 4 atacantes ali, Gabigol e Caio Jorge juntos, Wanderson e Dudu como pontas. Era outro momento, né? Depois daquilo aconteceu tanta coisa, parece que tem tanto tempo, mas agora Cruzeiro e Mirassol se reencontram e o Mirassol merece os nossos aplausos, inclusive pela excepcional campanha que tem feito aí no Brasileiro. Vou até colocar a tabela aqui, ó. Ó o Mirassol aí, o Super Mira, está em 7º lugar nesse momento, com 28 pontos conquistados, sendo que o Mirassol está com 3 jogos a menos, por exemplo, que o São Paulo, que é um time que está 1 ponto acima dele. O Mirassol tem apenas 17 jogos, o Cruzeiro já tem 19. Se o Mirassol consegue, né, confirmar aí algumas vitórias, pode até perder para o Cruzeiro, né? Mas, por exemplo, uma vitória do Mirassol nesses 2 jogos a menos aí, nesses 3 a menos, já faria ele estar acima do São Paulo e até do próprio Botafogo, que perdeu na rodada jogando contra o Palmeiras, tá? Então, o Mirassol é um time que está fazendo uma campanha muito boa, merece muito respeito. Apenas 3 derrotas no Campeonato Brasileiro até o momento, então não esperem jogo fácil. Até pelos desfalques do Cruzeiro, a gente vai abordar isso bastante, mas o Cruzeiro tem também suas possibilidades. Reafirmando então sobre o jogo, tá, galera? A bola rola 8 da noite dessa segunda-feira, vai ter transmissão do Sport TV e do Premier, tá? Além da transmissão em áudio lá na Samuca TV, mas transmissão com imagens, Sport TV e Premier, 8 da noite dessa segunda-feira. Indo aí para os nossos patrocinadores, se você gosta de fazer uma apostinha esportiva, faça lá na Betfair, o link está aqui na descrição, tá? Você pode apostar no Cruzeiro, no Mirassol, do jeito que você quiser, inclusive, tem lá vários detalhes também, a gente pode até fazer uma apostinha no final, tá? E se você quiser comprar produtos oficiais do Cruzeiro, camisa oficial da temporada, uma caneca, um presente para dar para o seu filho, para o seu pai, para sua mãe. Tem demais, tem produto demais do Cruzeiro nas lojas do Cruzeiro. O link também está na descrição ou nesse QR Code bonitão que está aqui na tela, beleza? Então, um salve aos nossos patrocinadores e vamos a El Campín. Aí estão as prováveis escalações de Mirassol e Cruzeiro e vamos começar com o dono da casa, né? O Mirassol, treinado aí por Rafael Guanais, está fazendo um trabalho realmente espetacular. Não tem muita dúvida na escalação, tá? E o time deve ir a campo com o goleiro Walter, é aquele que jogou muito tempo no Corinthians, no Cuiabá, fazendo um excelente campeonato brasileiro, tá? Em 11 partidas até o momento, o Walter sofreu apenas 9 gols. Aí na zaga deve jogar esse rapaz aqui do nome grande e difícil, é o Gabriel Knesovic, tá? Não vou chamar só de Gabriel, porque tem outro Gabriel, né, que joga ali no meio-campo, tá? Mas o Gabriel Knesovic é um zagueiro que estava no Cuiabá. Inclusive, tem muitos jogadores do Mirassol com passagem pelo Cuiabá, já jogou no Londrina também. Um zagueiro jovem, 21 anos, e é o reserva imediato do João Vitor, né? O João Vitor que está fora pelo 3º cartão amarelo. Ao lado dele vai jogar o Gemes, tá? Que tem sido aí uma das boas peças do Mirassol nesse campeonato brasileiro, um zagueiro já de 25 anos, um pouco mais experiente, fazendo uma excelente competição. Na lateral direita, Lucas Ramon, que inclusive fez gol contra o Cruzeiro lá no primeiro turno, né? Um lateral alto ali, chega na área também, tem boas virtudes ofensivas. E na lateral esquerda, o Reinaldo, que é um dos destaques do Mirassol nesse campeonato brasileiro, já tem 7 gols marcados e 2 assistências, tá? É também o jogador que mais criou chances claras aí do Mirassol, é o cara das bolas paradas. King Naldo está jogando muito. No meio-campo, o Mirassol tem um trio de jogadores aí bem experientes, né? Eu coloquei nessa configuração aqui, mas tem uma variação que eu já explico. Neto Moura, né, passou aqui pelo Cruzeiro, nos ajudou muito no acesso. É o primeiro volante, tá? O cara que fica na base das recuperações de bola aqui, é o jogador com mais desarmes do time, inclusive, no Campeonato Brasileiro, mede mais de 2 desarmes aí por partida. O Danielzinho é o segundo volante, é um jogador que aparece bem na construção, dá ritmo ali para o meio-campo do time, tá? Essa dupla de volantes tem bastante qualidade. E o Gabriel é o meia, né? Um jogador de mais chegada à frente. Gabriel que jogou no Flamengo, no Bahia, rodou por muitos clubes aí, já um atleta bem experiente.
Então eu coloquei nesse trio, porque muitas vezes o Mirassol se comporta assim no momento defensivo. Por mais que o Danielzinho seja mais volante e o Gabriel mais meia, o Gabriel fecha também nesse trio de meio campo, né? Até para o Mirassol poder fazer eventualmente 4-1-4-1. Aí os pontas baixam aqui, né? E fica só o centroavante lá na frente, tá? Então é um time que tem aí essas virtudes, mas em algum momento é possível a gente ver o Mirassol nessa configuração aqui também, tá? Com dois volantes, né? O Danielzinho Neto Moura e o Gabriel ficando mais como um camisa 10. Mas normalmente joga mais aqui com o Gabriel caindo pelo lado esquerdo, né? E o Danielzinho caindo pelo lado direito nesse meio de campo. O Negueba é o ponta-direita aqui, um jogador que está no Mirassol há alguns anos, participou aí dessa campanha de acesso, de chegada até a primeira divisão. Um ponta-direita clássico, rápido, habilidoso, vai para cima, tem 2 gols nesse campeonato brasileiro. O Edson Carioca joga aqui pelo lado esquerdo do ataque, ele tem 3 gols e 2 assistências no Brasileirão, tá? Em 16 partidas, um jogador para a gente ficar atento aí, é um cara que chega bem na frente, até porque ele é atacante, né? Ele pode jogar como centroavante, como referência no ataque também. É que nesse esquema do Mirassol ele tem funcionado como ponta esquerda, e desde que chegou aqui Chico da Costa, o Mirassol subiu de patamar, né? Está fazendo muitos gols. O Chico é um centroavante interessante, porque ele tem 6 jogos pelo Mirassol apenas e já marcou 4 gols. É um centroavante de 30 anos, formado aí na base do Atlético Paranaense, mas na carreira passou por vários clubes, Inter de Lages, Tombense, São José, Operário, foi jogar no México, Venados, Atlante, Querétaro. Aí no Paraguai, em 2021, foi o primeiro momento que ele teve ali um destaque maior, ele fez 8 gols pelo Sol de América. Foi para o Bolívar, lá na Bolívia, ele é rei, tá? Meteu 24 gols na primeira temporada, foi para o Atlético Nacional da Colômbia, acabou não conseguindo jogar bem, voltou para o Bolívar, 16 gols em 2023, mais 12 gols no início de 2024, e aí ele foi comprado pelo Cerro Porteño. No Paraguai também não brilhou. Inclusive, nessa temporada 2025, ele tinha apenas 2 gols marcados em 20 partidas pelo Cerro. Chegou no Mirassol voando, tá? O centroavante de 1,84 m, 30 anos, jogador muito perigoso, tá? Então tem que ficar esperto aí com o Chico da Costa, tem que ficar esperto com todo mundo, né, gente? A gente tem que tentar manter essa sequência maravilhosa aí de 8 jogos sem sofrer gol fora de casa, e lá no ataque a gente precisa fazer melhor para conseguir guardar pelo menos um. E calma, se você tem toque, eu já vou dar uma limpada nesse campinho aqui, tá? Eu coloquei os jogadores aqui que estão fora, né? Kaique, lateral esquerdo, Lucas Romero, volante, e Christian, que é o meia-direita. Os 3 tomaram o terceiro cartão amarelo contra o Santos, por isso não são opção para esta noite. E também vale a pena citar as ausências de Fagner e William, né? Os laterais direitos que o Cruzeiro tem à disposição, os 2 entregues ao departamento médico. O Fagner com aquela fratura na perna causada pelo William Potker, e no caso do William, jogador que tomou aquela pancada forte do Kahneman, estava jogando no sacrifício nos últimos jogos. O departamento médico do Cruzeiro deixou claro que vai recuperar o jogador, deixar ele 100% antes dele voltar às partidas, tá? Então o William nesse momento está fora do jogo, vamos ver para a próxima rodada. E aí o Cruzeiro ficou com algumas dúvidas, né? Porque aqui a gente tem uma provável escalação com o goleiro Cássio, a zaga com Fabrício Bruno e Vidalba, lateral direito Jonathan Jesus, lateral esquerdo Cauã Prats. No meio de campo, os volantes Lucas Silva e Eduardo, o Matheus Pereira como um meia atacante central, o Matheus Henrique como um meia pela direita, Wanderson como um ponta esquerda e Caio Jorge no comando de ataque. Aqui é o time titular do Cruzeiro fazendo o mínimo possível de intervenção. Tá na lateral direita, não tendo um jogador do setor, é o Jonathan Jesus que vai jogar mesmo, foi improvisado por aqui contra o Red Bull Bragantino, treinou nos últimos dias como lateral direito, então o Jonathan é aí a alternativa do Jardim aqui para o setor, tomara que consiga fazer um bom jogo, né? E aí o Fabrício Bruno ajuda, o Vidal, os volantes, enfim. Então o Jonathan Jesus deve jogar. Aqui no meio-campo, né, o Lucas Silva é titular, ok, o Matheus Pereira é titular, o Wanderson é titular. E lá no ataque o Caio Jorge também. Então o Cruzeiro fica com 2 vagas, né? Se a gente pensar nas ausências de Lucas Romero e de Christian, são 2 vagas para preencher. Eu não tenho a menor dúvida que uma delas vai ser do Eduardo. E aí o Eduardo pode jogar como volante ou pode jogar como meia-direita. Ele já fez esses 2 papéis. Inclusive, quando precisa de um volante, é o Eduardo. Quando precisa do meia-direita, é o Eduardo. Então, o Eduardo vai jogar. O Eduardo é titular, tá? Aí vem a grande questão. Quem é o outro titular? Vai ser o Matheus Henrique? Eu não tenho dúvida que, tecnicamente, o Matheus Henrique é a melhor opção que a gente tem
para fazer esse papel. E aí o Matheus poderia ser volante ou poderia ser meia-direita. Eu coloquei ele como meia-direita porque ele tem mais características parecidas com as do Christian do que o Eduardo, e porque o Eduardo, como meia-direita, não jogou bem, né? E o Eduardo jogou muito bem como volante. Então, se esses dois forem os titulares, eu jogaria dessa forma: Eduardo volante, Matheus Henrique pelo lado direito. Mas assim, acompanhando um pouco o noticiário e até a live da Samuca TV, pelo que eu senti ali do Samuel Venâncio, eu acho que o Matheus Henrique tem uma boa possibilidade de não começar o jogo, tá? E aí vem a grande questão: quem seria então esse camarada se o Matheus Henrique for preservado? Lembrando que ele teve lesão grave e a última partida dele como titular foi lá contra o Muxupiruna, lá atrás, aquela derrota por 2-1 no Mineirão vazio, no momento que o Cruzeiro estava pagando uma punição, né, lá da temporada passada, pelos sinalizadores, enfim. Então, se o Matheus Henrique não for titular, o Cruzeiro deixar ele para entrar no segundo tempo, quais seriam as alternativas? Se o Jardim quiser usar o Eduardo como volante e botar um camarada na ponta, esse camarada seria o Marquinhos. E aí talvez Marquinhos na direita, Wanderson na esquerda, talvez o contrário, Marquinhos na esquerda, Wanderson na direita, tá? Não gosto dessa hipótese porque o Marquinhos não tem jogado nada no Cruzeiro, inclusive além de não ajudar, tem atrapalhado. Então eu realmente não acho que é uma boa ideia começar com o Marquinhos. Deixa o Wanderson quietinho aqui na ponta esquerda. Aqui, além do Matheus Henrique, sobrou o Wallace e Murilo Hickman, tá? E o Japa viajou, mas eu não vejo a menor chance do Japa ser titular, já que é um atleta que não tem nenhum minuto sequer, tá, em jogos oficiais com Leonardo Jardim. Então, pensei aqui, e eu acho que a gente já pode considerar que o Eduardo vai escorregar aqui para jogar desse lado direito. E a dúvida é, o Wallace ou o Murilo Hickman para jogar como volante ao lado do Lucas Silva? Olha, aqui é um pouco de carteirada, talvez, mas eu acho que joga o Wallace, tá? Aí você fala assim: você não acha o Murilo Hickman bom? Acho o Murilo Hickman bom, mas ele não tá pronto. É um jogador que ele é até mais primeiro volante do que segundo. Eu gosto muito da base. O Wallace já fez raiva na gente, né? Mas eu acho que para um jogo desse, com um time tão desfalcado e tudo mais, talvez botar mais um garoto aqui nesse time titular poderia ser um pouquinho arriscado. Então eu acho que o Jardim vai de Wallace e Lucas Silva como dupla de volantes. Eduardo na direita, Wanderson na esquerda, Pereira e Caio Jorge, tá? Com Murilo Hickman e Matheus Henrique ficando como opções de banco. É o que eu acho mais provável, tá? Lembrando, hein, galera? A escalação saiu 1 hora antes da partida, então esse aqui é o meu achismo mesmo, tá? Que vai o Wallace e Lucas Silva como titulares. Agora, se fosse Murilo Hickman e Lucas Silva, eu acharia interessante também, tá? Mas seria ali uma prova muito grande de desprestígio do Wallace, né? Porque se ele for preterido por um moleque da base que jogou sexta-feira pelo time sub-20, eu acho que aí é porque os dias do Wallace no Cruzeiro estão realmente muito comprometidos. Mas eu acho que ele vai ter a chance hoje. E se jogar o Wallace, por favor, cara, faz um grande jogo, ajuda a gente a trazer esses 3 pontos aí. Na moral, Léo Santana da Pampulha, joga futebol, meu filho. E convenhamos que com essas peças que o Cruzeiro tem à disposição aí, é um time com bastante jogador de qualidade técnica. Se a gente pensar na frente ali, a dupla Matheus Pereira e Caio Jorge, que é a dupla, né, que mais combinou para gols no Campeonato Brasileiro, eles precisam fazer a diferença hoje, tá? O Matheus Pereira seguir jogando bem e o Caio Jorge voltar a ser letal, né? Nas 2 últimas partidas, ele desperdiçou chances claras. A gente precisa que ele seja mais assertivo. Ah, mas e o Gabigol? Pela fala do Jardim na última coletiva, acho que já deu para entender, o Gabigol não vai ser titular jogando os 3 juntos, tá? O Gabriel é um jogador para entrar na vaga do Caio ou do Matheus, para atuar mais nessa rotação, inclusive, entre os atacantes, tá? Mas o Gabigol não vai ser titular jogando os 3, gente. O Jardim deixou isso bem claro, inclusive, na coletiva após a derrota para o Santos, tá? Então vamos entender isso, é Pereira e Caio Jorge ali na frente. Seria um ótimo dia, inclusive, para o Wanderson desencantar, fazer o golzinho dele, tá? Mas um detalhe, hein? A nossa linha defensiva muito alta, né? O Cruzeiro, que é um time que normalmente tem muitos jogadores baixinhos, com o Jonathan na direita e o Cauã Pratos na esquerda, a gente eleva aí mais de 10 centímetros de cada lado, né? Porque tanto o Cauã quanto o Jonathan são jogadores de mais de 1,80 m, 1,85 m, beirando 1,90 m ali. E os laterais titulares, Kaique, Fagner ou William, são jogadores com mais dificuldade na bola aérea. Se jogar de fato o Wallace, é mais um jogador alto. Então o Cruzeiro pode se caprichar bem, né? Pode tentar aproveitar essa bola aérea aí, porque o meio-campo do Mirassol, por exemplo, Neto Moura, Danielzinho e Gabriel, são 3 jogadores baixos.
Os pontas deles, o Negueba e o Edson, também não são jogadores altos. Então, o Mirassol tem ali uma linha de defesa de todos ali, pelo menos 1,80 m, mas o meio-campo e o ataque não é tão formado assim por jogadores altos. Então, acho que o Cruzeiro pode tentar explorar alguma vantagem nessas disputas físicas. É claro que bola parada não é só a altura, né, gente? Tem o posicionamento, a movimentação, o treino. Então, assim, eu espero que o Cruzeiro trabalhe muito bem isso, tá? E consiga anular esse time do Mirassol, que tem feito um excelente campeonato brasileiro, mas acho que tecnicamente o Cruzeiro tem mais qualidade. Se pedisse para trocar de elenco, eu acho que nenhum cruzeirense ia querer trocar, né? A gente tem mais recurso, tem um material humano melhor, precisa fazer valer isso em campo. Apesar dos desfalques, eu acredito numa vitória do Cruzeiro hoje. Vou jogar um palpitezinho bailarino aqui, tá? Cruzeiro 3, Mirassol 2. Gols do Mirassol, Reinaldo e Chico da Costa. Cruzeiro balançando as redes com Matheus Pereira, com Caio Jorge e com o Gabigol. Beleza? Galera, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Estamos chegando aí nos 200 mil, hein? Vambora, vamos ver se a gente consegue bater essa meta ainda hoje. Seria ousado? Sei, mas vamos tentar chegar aí o mais rápido possível nesses 200 mil. Estão faltando menos de 100 pessoas para bater a marca, tá? Então deixa o like, se inscreve, usa os comentários para dizer o que você espera do jogo, deixa o seu palpite de placar também. Reforçando, hein? A bola rola 8 da noite, transmissão do Sport TV e do Premier. Eu ia fazer a apostinha lá na Betfair aqui, mas eu lembrei que eu já fiz a aposta na live de sábado. Então, aposte com responsabilidade lá na Betfair, o link está na descrição, tá bom? E vamos torcer para que hoje seja dia de Cruzeiro, dia de vitória. Acabando a live, ali por volta das 10 da noite, né? Acabando o jogo, no caso, tem live aqui no 6x1 para a gente fazer o pós-jogo. Então, eu espero vocês cheguem para a gente resenhar e tomara que a gente possa falar de mais uma vitória do Cruzeirão. Fechou? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Tamo junto. Um beijo no cérebro, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Vamos, Cruzeiro!